Maicon, tudo bem? Gabriel Harry TV Coxa. Nas duas últimas partidas, uma pelo Campeonato Paranaense e uma pelo Campeonato Brasileiro, o Coxa chega a abrir 2 gols de vantagem, mas acaba sofrendo um empate em ambas as oportunidades. Eu queria saber de você, da tua experiência, o que você acha que foi o fator predominante para que o Coxa não conseguisse sustentar a vitória e quais os principais pontos de atenção que você, um líder da equipe, junto com o treinador, passam para os jovens garotos para uma partida tão importante, uma partida decisiva, semifinal, um jogo grande aqui do estado e que principalmente, né, vale vaga na final da competição estadual. Obrigado. Não, a gente tem trabalhado para que a gente possa corrigir os erros das últimas duas partidas. Como você referiu, a gente saiu, abrimos 2 gols de vantagem, acabamos sofrendo 2 gols. Acho que a constância, a gente tem que manter a constância, acho que todo mundo tem que defender juntos. Se a gente para analisar o ano passado, a gente não criava tantas oportunidades como nós estamos criando hoje. E agora nós estamos criando, e infelizmente tomamos 2 gols nos últimos jogos, aí, 2 nos últimos 2 jogos. Então acho que é questão de se comunicar ainda mais. Eu acho que não está difícil da gente corrigir, a gente sabe o que a gente tem que corrigir. São coisas que são fáceis de corrigir, demanda trabalho, demanda sacrifício, demanda... Então a gente vai fazer de tudo para que a gente possa corrigir e a gente consiga sair com resultado positivo, principalmente amanhã, que é um jogo muito importante, mas a gente já está ciente dos últimos jogos, dos gols que a gente tem sofrido, e a gente tem trabalhado bastante para corrigir os erros e minimizar e conseguir as vitórias. Fala, Maicon, tudo bem? Aqui é o Lucas Jensen do programa Força Coxa. Maicon, ano passado, a zaga com você e o Jaci foi um ponto fortíssimo do Coritiba. E esse ano, o Kozer tem entrado também muito bem. Queria ver com você, como que você vê o nível dessa disputa hoje e pensando na variação do time, você se sentiria confortável em um sistema que acomodasse os 3 para fechar ainda mais a nossa área, num esquema, por exemplo, com 3 zagueiros? Muito obrigado. O Kozer tem vindo fazendo grandes jogos, é um grande jogador, é um jogador que já vem do ano passado junto conosco. O Jaci também é um grande jogador. Também temos o Thiago, também temos o Rodrigo Moledo. Então, assim, estamos bem servidos de zagueiro. A questão de se joga com 3 ou 2, isso aí não cabe a mim opinar. A gente tem que somente fazer aquilo que o treinador pede. Eu acho que a equipe defensivamente é uma equipe muito sólida. A gente, claro que nos últimos 2 jogos sofremos gols que não poderíamos ter sofrido, faz parte do futebol. A gente ter humildade em saber onde que a gente precisa melhorar, corrigir os erros para que nas próximas partidas não venha acontecer e a gente consiga o nosso objetivo, que é sempre a vitória. Christian de Graça, canal Curitiba em Crônicas. Ô, Maicon, você acredita em simpatia? Você acredita em superstição? Eu acho que a culpa dessa caidinha que deu a defesa esse ano, a culpa é tua. Não tá na hora de você voltar a raspar o cabelo, ficar com aquela cara de mal, voltar a ser o God of Zaga? Abraço. Não acredito em superstição. Se eu for analisar, a última vez que eu deixei o cabelo um pouco crescer, eu fui campeão turco, fui campeão da Copa Turca. Então, assim, se eu for acreditar em superstição, então esse ano nós vamos ser campeão novamente. Então, assim, eu não acredito em superstição, isso aí não tem nada a ver. Acho que a gente tem que minimizar e tentar não enfatizar essas besteiras de internet, essas coisas que a internet vai. Eu costumo dizer que uma mentira contada várias vezes ela se torna verdade, então isso aí são coisas de internet. A gente sabe o que a gente tem que fazer e o cabelo é o de menos agora nesse momento. Fala, Maicon, tudo bem? Jonathan Mendes aqui da Rádio Banda B. Eu queria que você falasse pra gente aí a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido até o momento pelo técnico Fernando Seabra, até para o torcedor saber como está o dia a dia entre vocês, atletas, e também ele, e se você já entende que o elenco já entendeu completamente a filosofia do treinador, ou ainda é um processo que você acha que está em construção dentro do Coritiba. Obrigado. Não, a gente tem entendido bastante aquilo que o treinador tem pedido. É claro que ainda é muito curto o espaço, principalmente de treinamento. A gente tem jogos a cada 3 dias, então acaba impossibilitando da gente ter maior número de treinos, então acaba impossibilitando de ter um encaixe melhor, né, em termos de treinamento, em termos de dinâmica de jogo, porque muitas vezes você não tem tempo para treinar.
mas a equipe entendeu bem aquilo que o professor Seabra quer, está pedindo para nós. A gente tem demonstrado um bom futebol, a gente tem feito grandes jogos. Acho que a gente falta corrigir alguns detalhes que fazem parte do futebol. Sempre há algo para se corrigir. Uma hora pode ser na defesa, outra hora pode ser no meio campo, no ataque. Então, assim, a gente tem ciência daquilo que a gente tem feito. Acho que o Seabra tem feito um bom trabalho. Acho que a equipe está leve, principalmente no ataque. A equipe tem criado muitas oportunidades. É uma das coisas que melhorou muito do ano passado. A gente tinha um pouco de dificuldade no poder de criação e de efetuar as jogadas com gols. Então, esse ano melhorou bastante. Então, a gente vai procurar corrigir os erros que a gente tem cometido nos últimos jogos para minimizar e a gente conseguir as pontuações que a gente precisa durante as competições. Michael, tudo bem? Carleto Faria, da Rede Coxa. Curitiba vem em 2 jogos desgastantes fora de casa. Os 2 jogos saindo na frente e sofrendo empate no segundo tempo. Porém, os próximos 2 jogos serão no Couto Pereira. Em um começo de ano, pós-pré-temporada, a grande sequência de jogos leva a um intenso desgaste físico. Como vem sendo a preparação física para essa reta final de Paranaense, onde os jogos são de mata-mata, e poder continuar bem no início do Brasileirão? Não, os desgastes físicos são para todos, não é só a equipe do Curitiba que tem desgaste físico, como você referiu, às vezes não tem tempo de recuperação da maneira que nós queríamos, mas isso aí faz parte do futebol. O futebol brasileiro, quem está dentro do futebol brasileiro sabe que muitas das vezes a gente não tem tempo de recuperação, então a gente tem que adaptar ao cenário do futebol brasileiro. Então, assim, a gente tem que adaptar os jogos que a gente tem. A gente tem uma bagagem, tem jogadores muito experientes, a gente rodou muito a equipe nos últimos jogos também. A gente tem jogadores que podem entrar a qualquer momento, podem decidir a partida. Então, assim, a gente tem um elenco muito competente. Eu acho que a gente tem jogadores que podem tanto jogar como entrar durante a partida e pode mudar a partida. Então, assim, a gente tem um plantel muito bom, assim, que consiga lidar com essas dificuldades de demanda de jogos aí. Fala, Maico, tudo bem? Guto Marchiori, do GE. Globo. Cara, ano passado o Curitiba ele ficou marcado por uma defesa que sofria poucos gols e com um ataque que não era tão efetivo assim, mas conquistou o título da Série B, conquistou o acesso, foi campeão e voltou à Série A para jogar novamente agora, né? E nessa Série A o Curitiba, nesse início de temporada, né, para ser mais preciso, o Curitiba tem tido um momento diferente, né? A defesa tem sofrido mais gols e o ataque tem marcado mais gols, né? Mas isso também é uma dinâmica do futebol brasileiro atual, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o recorte das 3 primeiras rodadas da Série A do Brasileiro, a média de gols é a maior na era dos pontos corridos, né? Nenhum jogo das 3 primeiras rodadas, por exemplo, teve um 0-0, algo bem raro para um nível de competição como o futebol brasileiro, né? Eu queria ouvir de você, né? Como que você entende esses 2 momentos, né? O Curitiba agora tendo uma defesa com mais dificuldades para segurar um resultado, sofrendo mais gols, e um ataque mais positivo. E também eu queria de você essa análise, né? O porquê do motivo que você entende, se tem uma relação ou outra com o outro assunto sobre sofrer mais gols, e também o momento do futebol brasileiro, início de temporada, com os times mais ainda se adaptando, ainda entendendo melhor esse calendário. Qual que é a tua análise como zagueiro, né? O cara responsável ali por impedir que esse número de gols ele seja elevado. Muito obrigado. A análise é simples, bastante positiva. Se a gente for comparar o ano passado, como você referiu, o ano passado a gente foi eliminado precocemente do Paranaense, a gente foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, e esse ano nós estamos numa semifinal de uma Copa do Brasil, podendo decidir em casa, que é o que nós queríamos. Então, assim, não tem nada. Acho que são coisas que acontecem no futebol. A gente faz 5 jogos também que nós não perdemos. Então, assim, é algo que também tem que acrescentar. Agora, são detalhes que precisam ser corrigidos, como a gente sabe, mas não tem nada perdido. Então, assim, se a gente for comparar ao ano passado, o início do ano passado não foi tão positivo para nós. Esse início está sendo bem melhor do que o do ano passado. Então, há coisas que precisam corrigir. No futebol vai ter sempre algo que precisa se corrigir. Então, a gente sabe daquilo que a gente tem que corrigir, a gente sabe da nossa responsabilidade e vamos em busca dessa classificação amanhã e em busca das correções que a gente precisa fazer para conquistar as vitórias e conquistar as pontuações que nós precisamos.